Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BMF Bovespa. E só para você saber que era uma demanda, quer dizer, havia muitas pessoas pediam e agora nós criamos uma página do programa Mercado Futuro no YouTube, na rede lá, o YouTube. E depois que você assiste o programa, se assiste o programa aqui na TV, você terá esse programa lá nesse canal. A página chama-se Programa Mercado Futuro. E depois, uma semana, um pouco mais, todas as entrevistas que eu faço aqui vão lá para o YouTube. Aí você pode ver quando quiser, o dia que quiser e de onde quiser. Então lembre-se, a página é Programa Mercado Futuro. Bem, uma questão que eu vou tratar hoje aqui no programa é uma questão, não é nova, mas ela é complexa e ela vai ainda demorar muito tempo para que haja uma harmonia, digamos assim, uma sintonia, que é a comunicação entre campo e cidade. Ou, se você não sabe bem o que estou dizendo, é aquele pessoal que acha que o agronegócio não é bom para o país e os fazendeiros que fazem o agronegócio. E nós, que não somos nenhuma coisa nem outra, que comemos o que vem do agronegócio. Essa comunicação, ela melhorou já, mas ainda tem muita coisa para fazer. Para dizer um pouco dessa evolução, está aqui ao meu lado o diretor da Sociedade Rural Brasileira, João Adrien Fernandes, a partir de agora, João Adrien. Que ajuda a cuidar disso também lá na Sociedade Rural Brasileira. João, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Você está mais... o cabelo está melhor agora, acho que você seguiu meus conselhos. Eu não pedi todo ele ainda. Ainda não. Não, tem muito mais do que eu, claro. João, vocês têm trabalhado aí nas últimas gestões, acho que é uma gestão e meia, alguma coisa por aí, nessa questão da comunicação. Vocês têm participado desses eventos de meio ambiente, no Brasil, fora do Brasil, firmando a posição da rural e tal. Eu acho que já houve uma certa evolução. Mas qual é o próximo passo? Para onde que vocês estão indo aí com essa comunicação campo-cidade? Perfeito, Ash. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo Tarde. espaço. E boa tarde a todos também que estão nos assistindo. Essa discussão da comunicação, ela não é uma discussão recente e também não vai acabar agora. Ela é algo que tem que ser perene. Então, a nossa visão na Rural é que o campo se transformou, o agro cada vez mais se torna um setor que agrega outras relações e outros setores da economia, e ele tem cada vez mais verticalizado e não sendo somente uma atividade ligada ao campo ou à parte agrícola, mas sim toda uma cadeia cada vez mais tecnológica, cada vez mais sofisticada, que tem agregado valor e se tornado realmente um dos principais setores do agro. Isso todo mundo sabe. Né? Eu acho que essa talvez seja a maior aflição do produtor rural e de todos que trabalham no agro, porque percebem isso, sabem da importância do setor para a economia, para a geração de empregos e para diversas outras questões que envolve. Só que mesmo assim nós recebemos ainda muitas críticas e certamente pela opinião pública a ideia do agronegócio ela é vista muitas vezes de forma pejorativa. Então se nós formos nas academias, nas escolas e diversos outros setores, o agronegócio ainda é visto com um pouco de mal olhado talvez, ou um pouco de preconceito, acho que é melhor dizer assim. E a primeira coisa que eu acho, que nós achamos da Rural, que foi talvez não sei se foi um erro, mas foi uma mudança que não foi tão benéfica, foi que antes o setor era chamado setor agropecuária ou agricultura. E depois, com essa questão do agribusiness americano, nós quisemos traduzir isso para o Brasil e criamos o conceito de agronegócio. Só que negócio no Brasil, pelo nosso desenvolvimento histórico, cultural, ele é visto de forma pejorativa. Então nós já temos aí um grande desafio a ser superado pela opinião pública dos consumidores, que é essa questão já de cara chamado agronegócio. Mas o que nós
percebemos e temos observado é que grande parte dos anseios dos consumidores, que além de ser esse grande setor da nossa economia, existem hoje exigências que são de onde é que vem o alimento, como ele é feito, se ele degrada o meio ambiente, se ele tem relações de trabalho degradantes ou ligado à questão de escravidão e assim por diante. Ou se tem o uso indevido de agroquímicos. O que nós estamos percebendo é que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores legislações que regulamenta essas questões, seja ela do meio ambiente, seja ela do uso de agroquímico, seja ela da questão trabalhista, seja ela de diversas outras questões que fazem o nosso produto ser um dos produtos mais sustentáveis e socialmente respeitados do mundo. E isso a população não reconhece. E o mundo também não reconhece. E o nosso trabalho como Rural e como outras diversas entidades que estão se movimentando para levar esse discurso novo é não somente falar que o Brasil tem essa relevância econômica, como nós já sabemos, mas que também ele é uma atividade que consegue conciliar a preservação ambiental, o uso responsável de defensíveis e principalmente o respeito ao trabalhador rural. E isso não é uma coisa genérica, ela é uma questão muito características do Brasil, é muito relativa ao nosso país. Os Estados Unidos, por exemplo, ele não tem nenhuma lei trabalhista. Hoje, grande parte dos trabalhadores que trabalham na agricultura na Califórnia são mexicanos ou imigrantes que não têm nenhum benefício social, não têm carteira assinada, não têm qualquer segurança social. E a gente sabe que se um fiscal hoje vê qualquer pessoa trabalhando sem uma carteira assinada, ele vai ser preso ou vai ser julgado como apologia ao trabalho escravo. Né? Isso no Brasil. Isso no Brasil. Então, o nosso país ele é um país muito diferente de outros países. E eu acho que o nosso maior desafio é trazer essas outras questões a conhecimento do público consumidor, principalmente, para ele saber que, ao passo que ele consome um produto brasileiro, ele está contribuindo para preservar 65% do território nacional, está contribuindo para implementar o Código Florestal, está contribuindo para valorizar um setor que tem uma lei trabalhista, a NR31, que é super rígida, tem todas as questões de uso defensivo, de devolução de embalagens de resíduos sólidos. Então a gente tem realmente no Brasil uma legislação que torna o nosso agro um dos mais sustentáveis do mundo. E ainda persiste na cabeça dos consumidores uma lógica bastante do século passado, que é aquele agronegócio que ele abre indiscriminadamente a terra, que produz sem tecnologia nada. Hoje, a gente produz com muita tecnologia e as aberturas de áreas novas são feitas com muito critério. Hoje ninguém abre para ficar especulando terra, o pessoal abre para produzir. Então, mudou muito o conceito. E eu acho que essa realidade ela tem que ser trazida para esse nosso desafio de trazer essa visão moderna no setor. Eu acho que recentemente várias entidades fizeram bons movimentos e criaram um pouco junto com essa campanha da Globo, né? O agro é tudo. Então isso também é um conceito interessante, né? Saber que grande parte do nosso dia a dia está ligado ao agro. Essa campanha eu já vi alguma coisa, mas é uma campanha que é uma campanha criada pela TV Globo mesmo? Isso. Da Globo, financiada por algumas empresas do setor. Ah, tá. Então... porque tem essa história do agro é tudo. O agro é tudo é divertido. Se a gente pegar a meia é agro, o sapato é agro, isso. Tudo é agro, né? Comida é agro, mesa é agro, madeira é agro, enfim. Eu entendo o seguinte, que tem uma parte dos empresários rurais que entendem exatamente o que você está falando e pensam exatamente o que você está falando. E eu acho que a maior ignorância nessa questão do agro está na cidade e não no campo. Porque o pessoal do campo, por exemplo, eu conheço um fazendeiro que ele está naquela terra lá produzindo, já produziu cana, agora está produzindo grão e café e tal. A família dele está lá há 100 anos, um século. Portanto, se ele não preservasse aquilo já teria virado uma enorme vossoroca, é assim que fala. Então eu acho que a maior ignorância está na cidade. Tem alguma estratégia, além dessa campanha da TV Globo, evidentemente, para
tirar da ignorância, da escuridão, esse pessoal de São Paulo. Eu digo São Paulo, mas das grandes cidades. Só que eu vou no comercial, depois você comenta. Eu converso com o João Adrien Fernandes, é diretor da Sociedade Rural Brasileira, e nós estamos falando dessa questão de comunicação do agro para a cidade e por aí vai. Nós voltamos já, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o diretor da Rural, João Adrien Fernandes, falando sobre a questão da comunicação do setor com a sociedade. Antes do intervalo, eu já tinha colocado uma questão aí e o João vai comentar com vocês o que eu falei. Diga lá, João. Então, Resch, a tua pergunta muito relacionada a se existe hoje algum movimento, alguma iniciativa para levar essas mensagens, essas novas mensagens da importância do setor para uma economia, para uma sociedade, até para uma agricultura de baixo carbono, eu acho que isso está sendo discutido. Eu só queria colocar aqui um parêntese nessa questão da agricultura de baixo carbono, porque isso é uma coisa muito nova para o setor. E como é nova para o mundo. A gente vê que a questão ambiental ela entra na pauta muito nos anos 90 e se intensifica muito nos anos 2000 e hoje ela é uma discussão global. No fundo, existem várias teses se as pessoas acreditam ou não nas mudanças climáticas. Eu acho que nós, como entidade de sociedade rural, não cabe a nós julgar se existe ou não mudanças climáticas. O que cabe a nós realmente é preparar o setor, porque sanções comerciais vão vir acarretadas dessas questões de mudanças climáticas. Ou seja, os países que não começarem a contribuir para ter uma economia mais limpa, seja na emissão de carbono da atividade industrial, diversas outras ações, elas vão sofrer sanções comerciais e também vão sofrer sanções financeiras. A gente já percebe que hoje grandes fluxos de capital para investimento, eles já começam a serem direcionados para países e para economias que já têm algum tipo de desenvolvimento de ações que reduzam as emissões de carbono. Então, o que nós, como rural, estamos aqui pensando e sugerindo é que, tendo em vista que o setor é um setor que tem grandes contribuições para uma economia de baixo carbono, ou seja, a grande contribuição do país para o acordo climático é ligado basicamente ao agronegócio. É intensificação de pastagem, ou seja, quanto mais pasto tiver, mais carbono segura, ou seja, quanto mais a gente intensificar a nossa atividade, menos carbono vai ser emitido, a implementação do Código Florestal e, basicamente, a redução do desmatamento que foram feitos nos últimos anos e, principalmente, as energias renováveis, e aí está toda a parte de etanol, biocombustíveis e também as florestas plantadas. Então, no fundo, a economia de baixo carbono para o Brasil é uma vantagem, porque nós nos diferenciamos dos outros países, por termos uma agricultura tropical. E o que nós, como rural, tentamos fazer é envelopar, né? Ou seja, empacotar essa realidade e sair para vender o agronegócio brasileiro como o mais sustentável do mundo. E isso, no fundo, não traz mais custos para o nosso produtor, tendo em vista que a legislação hoje brasileira já é super restritiva, já é um custo para o produtor. Então, o nosso desafio é como é que a gente faz toda essa legislação, ela ser um fator de competitividade e não um fator que comprometa a nossa competitividade. Mas, depois desse parênteses, em linha com a sua pergunta, eu acho que nós lá na Rural, junto com outras entidades, estamos pensando em como ocupar as novas mídias sociais de informação, que são as redes sociais digitais. E nela, toda a parte de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todas essas novas mídias sociais digitais, que o agro tem muito pouca penetração. Ou seja, nós tivemos aí essa campanha importante da Globo, que foi o Agro é Tudo, que ela tem uma relevância e uma capacidade de disseminação nacional, mas a gente percebe que nos ambientes onde se forma opinião pública e nisso se coloca as redes sociais, nós não estamos presentes. Então nós fazemos uma grande campanha, mas tomamos muitas críticas nessas mídias sociais. Então a nossa ideia é realmente ocupar as mídias e começar a levar essa informação de forma perene, com várias entidades, sem ser um movimento da Rural, sem ser um movimento de ninguém, mas ser um movimento onde todas as entidades contribuem para esse desafio de traduzir o agro para a sociedade urbana. Uma questão no âmbito mundial, se você não pensou nisso, vai pensar agora. A China, uma grande potência mundial, não é, digamos, muito chegada
essas questões ambientais, trabalhistas, etc, etc, etc. Isso já é tradicional, já se sabe. Agora, o pato Donald Trump assumiu os Estados Unidos, uma linha, pelo menos no discurso, no verbo, totalmente contrária ao Obama, que o presidente anterior e tal. Isso pode interferir quando você fala em sanções globais para produtos de agronegócio? Eu acho que assim, a questão do Trump, ele traz uma grande mudança nessa discussão de economia de baixo carbono. Eu acho que isso até nós estávamos muito preocupados antes de que essa economia de baixo carbono pudesse trazer sanções ao nosso setor, e nós começamos a nos adiantar para dizer que o Brasil é o agronegócio mais sustentável do mundo. Mas com essa mudança de governo e com essa mudança de conduta da principal potência do globo, isso talvez a gente precisa entender como é que ela vai se colocar, né? Eu acho que não cabe nós aqui a defender essa ideia, mas cabe nós a tentar encaixar o setor da forma mais competitiva possível. Mas, de fato, o Trump ele vai trazer uma mudança geopolítica no globo. O que nós tínhamos antes da ideia de livre mercados, eles tendem a se modificar. Eu acho que nós teremos, sim, governos mais protecionistas, principalmente com esse exemplo dos Estados Unidos. A Europa é uma incógnita, ou seja, essa ideia do Brexit, né, ou seja, a Inglaterra saindo, o Reino Unido saindo da União Europeia, colocam em xeque um pouco essa visão que nós tínhamos de mundo cada vez mais globalizado e com livre mercado. Para o Brasil, tem duas moedas, porque ao passo que os Estados Unidos se torna mais protecionista, ele começa a tomar sanções de outros países. E isso abre uma grande oportunidade para o Brasil. Por exemplo, cabe nós sermos muito ativos nas nossas relações internacionais e começar a tentar abrir novos mercados. Ou seja, com a saída dos Estados Unidos do TTP, isso é uma grande oportunidade comercial para o Brasil. Agora, nós precisamos que o governo, que as entidades e que a própria sociedade civil esteja engajado em levar o Brasil, em tentar abrir novas oportunidades comerciais. Então, eu acho que se nós formos proativos, nós teremos grandes oportunidades frente a países com posturas protecionistas como os Estados Unidos. Mas a gente tem que ser muito ativo e saber aproveitar essa oportunidade. Tem uma oportunidade óbvia aí, né, que é com o fim do NAFTA, né, o México é um baita do mercado no Brasil. O México consome muito mais frango do que produz, consome café, enfim, e é o mercado próximo, né, que está aí. Uma outra coisa essas coisas contraditórias do aí que me interessam. Por exemplo, a gente está falando de agricultura de baixo carbono, enfim, recolhimento de embalagem, essas coisas que a gente faz no Brasil. Ao mesmo tempo você tem, não sei se foi Noruega ou Dinamarca que eu vi, ou Suécia, tem um bairro lá que virou uma mini cidade sustentável. O ônibus é elétrico, não tem motorista, não sei se você viu, saiu no Valor Econômico. E o ônibus quando ele chega no ponto final, enquanto as pessoas descem e sobem as outras, ele fica 10 minutos na tomada, ele carrega para os 22 quilômetros que ele tem que fazer. Que é exatamente o oposto de uma agricultura selvagem que já não existe. No Brasil não existe mais. Mas eu ia te perguntar uma coisa, eu vou te perguntar depois do intervalo, vou chamar o intervalo aqui. Converso com o diretor da Rural, João Adriano Fernandes, e falando aí dessas questões que são, na minha opinião, são tão importantes quanto produzir, você se comunicar bem e que as pessoas saibam, de fato, o que a agropecuária brasileira significa para nós e para o mundo. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta, eu converso com o diretor da Sociedade Rural Brasileira, reempossado, porque a Rural teve uma eleição recente aí, João Fernandes continua diretor, sinal que a gestão anterior dele foi aprovada. Você foi aprovado, então? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Conselho. Ao Conselho. Ao Conselho Superior da Rural. Houve eleição agora, vai tomar posse no final do mês. Correto. Já tem novidades aí que você possa contar da nova diretoria?
Então, Rest, eu acho que... A gente já volta ao assunto da sustentabilidade. Tá tudo meio conectado no fundo, né? Eu acho que a gente, lá na Rural, na sociedade rural brasileira, nosso grande desafio é manter um pouco essa linha de raciocínio, ou seja, de que todas as nossas ações estejam interligadas, para que você consiga não perder nunca o fio da meada nessa nossa desafio de representar o setor. Mas eu acho que o que nós cada vez buscamos mais é conseguir trazer o produtor cada vez mais para próximo da rural. Eu acho que nós temos um desafio sim de conseguir chegar no produtor, porque o produtor está no dia a dia dele produzindo e muitas vezes não consegue ter tempo ou não consegue ter até interesse ou disponibilidade de participar desse papel de representação. E eu acho que numa democracia como a nossa é fundamental que as pessoas estejam cada vez mais engajadas nas associações, nas instituições que estejam próximas dela, para as levarem as suas reivindicações e essas instituições poderem pautar o governo, poderem pautar a iniciativa privada de quais são os caminhos que precisam ser trilhados para que o nosso país seja cada vez mais eficiente e se desenvolva de forma cada vez mais pujante. E por que eu falo isso? Porque nós estamos tendo uma transformação política. Ou seja, aquela estrutura política que você, ou a estrutura democrática, melhor dizendo, que você vota e dá o direito ou dá a procuração para esse representante te representar no Congresso ou qualquer outro local, isso não se estrutura mais. Isso não funciona. Nós vimos que não funciona. Nós muitas vezes demos a representação pelo voto e esse representante se distanciou totalmente dos nossos interesses. E por isso nós temos uma crise institucional muito grande hoje no país. Então eu acho que a solução para isso é que a sociedade brasileira cada vez mais esteja engajada nos meios representativos, que participem das associações, participem das cooperativas ou que seja, para que as suas reivindicações sejam realmente defendidas e sejam levadas a cabo. Ou seja, o que a Rural faz, na sua essência, tem os seus comitês, os seus fóruns de discussão, onde os seus sócios e diversos interessados vão até a Rural, nós debatemos os temas, chegamos nas diretrizes e nessas diretrizes nós vamos ao governo, nós vamos ao Congresso ou à empresa para conseguir realmente levar essas ações a cabo. Então eu acho que isso é uma grande mudança de postura que a Rural pretende incentivar e poder mobilizar. Bom, é curioso você ter vindo hoje aqui, porque nós estamos na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Opa. E depois de quase um século, a Rural tem uma diretora mulher, que eu conheço aqui do programa, ela já veio aqui, excelente entrevista, engajada a diretora da Rural, que é a Tereza Vendramini. Ela está como colega de vocês lá agora como diretora. Correto. E o que se espera da participação então, dela? A Tereza Vendramini Ateca, ela foi convidada para fazer parte da Rural, primeiro porque ela é uma produtora rural que tem tido uma atuação muito importante nessa função de mobilizar os produtores para que eles estejam produzindo, mas também estejam engajados em levar as suas preocupações para as entidades, que estejam mobilizados em levar a voz do produtor adiante. Então ela tem sido uma pessoa que tem realmente feito essa articulação, essa mobilização. E eu acho que não importa se ela é mulher, se ela é homem, não importa o que ela seja, o que importa é que ela é um ser humano, né, uma pessoa super engajada, e por isso ela acabou indo para a Rural. Agora, o fato dela ser mulher é mais interessante ainda porque traz uma voz talvez diferente do que nós temos lá, que é uma visão feminina que sempre complementa todas as nossas visões, né? Eu tenho muita dificuldade de falar assim para não ser, talvez, entrar numa questão de gênero, porque eu acho que não acho que há uma diferença entre um melhor que o outro. Acho que não tem importância isso, nenhuma. não existe isso. Mas, de fato, a visão masculina e a visão feminina são sempre visões que se complementam e são diferentes. E não são melhor ou pior, mas isso eu acho que é muito bom, assim. Olha, se vocês dão uma guarida para o núcleo feminino do agronegócio que a Teca preside, né? E elas fazem reuniões na Rural e tal. Eu fui numa reunião. Eu saí realmente impressionado. É impressionante. Não é que é melhor ou pior a opinião delas do que a minha ou do que a tua, mas elas, em alguns tópicos que eu, estou falando de mim pessoalmente, não sou tão firme, sabe? Quando elas defendem alguma coisa que elas acham que elas defendem com muita
É uma coisa até um instinto materno, assim, né? Não sei, mas é Uma muito coisa interessante, é com uma firmeza Mas o que eu acho que tá... que a gente às vezes é meio político, fica ali naquela... eu acho que está tendo uma mudança assim, muito de estrutura, né? Eu acho que uma das grandes questões no século XXI é realmente a presença da mulher. Eu acho que a mulher do século XXI é totalmente da mulher do século XX, assim como o homem também do século XXI é totalmente diferente do século XX. Mas as mulheres elas estão tendo um papel muito impressionante, muito admirável, assim, de estarem se colocando, estarem participando e realmente fazendo uma transformação. Mudou, é outra coisa. É outra coisa, né? Eu acho que a gente também, com a estrutura familiar, também se transforma e eu acho que isso é muito bonito, assim. João, voltando, você falou das redes sociais, né? Eu tenho recebido um monte de gente aqui, produtor de café, produtor de soja, o que seja, que eles já têm formados grupos dentro desse telefone que a gente usa aí. E eles são muito ativos nesses grupos, né? Eles falam de preço, de fertilizante, de se choveu ou não choveu, enfim, estão muito mais ligados do que talvez a vã filosofia dos urbanos tenham ideia. Quando você fala em usar as redes, é interligar esse pessoal, quer dizer, fazer com que esse pessoal se comunique com vocês da Rural. Eu acho que a gente tem dois desafios, né? Que a gente tem colocado muito na roda. Só para vocês saber o raciocinar, temos 2 minutos só. Rápido, então? Então, assim, acho que tem dois desafios. Um é a comunicação interna, que aí é realmente a gente está mais próximo do produtor. E os veículos como o WhatsApp, eles são sempre muito úteis, muito versáteis. Eu acho que o e-mail já foi um veículo, o Facebook já foi outro, agora nós temos o WhatsApp. Vamos ver quais vão surgir. Eu acho que o nosso papel é sempre atualizar e usar os veículos mais eficientes. Então, eu acho que a nossa ideia também é cada vez intensificar a nossa participação nesses veículos, mas tem também uma outra comunicação que é a comunicação com o público consumidor. E aí eu acho que nesse desafio nós temos que ocupar as mídias sociais e nos diversas plataformas, seja lá Facebook, Twitter, Instagram, para conseguir realmente levar essas visões ou essas mensagens-chave mais modernas. Então eu acho que o que a Rural quer fazer é intensificar esses dois canais, com o produtor e com a mídia. E eu acho que fica aqui o nosso convite para o produtor que tem interesse em participar, em realmente fazer a sua voz ser ouvida, começar a participar da Rural. Temos o nosso site www.srb, Sociedade Rural Brasileira.org.br, e temos os nossos Facebooks, Twitter e Instagram. Então acompanhem a gente, mandem notícias. Nós temos também grupos de WhatsApp, que a partir do momento que a pessoa se contacta com a gente consegue inserir eles nessas redes que nós temos aí, nossa rede. Eu vou fazer um pedido para me inserir na rede da Rural. Perfeito. Nosso tempo acabou. João, muito obrigado pela tua participação, pela tua atenção a esse programa. Eu achei o programa muito bom, fazia tempo que a gente não conversava. Até a próxima conversa, então. Um prazer, Resch. Muito obrigado. Uma boa tarde. Ok, gente, é isso. Todo dia tem programa Mercado Futuro. Até o próximo. Tchau.